E hoje eu quero dar sequência à nossa série de estudos doutrinários, ou melhor dizendo, escatológicos, sobre então virá o fim. Hoje nós vamos iniciar um tema muito curioso, que para muitos é motivo de muita pergunta e dúvida, que é o estado intermediário da alma, ou do morto. Então vamos abrir nossas Bíblias inicialmente em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 8. Nós vamos apenas iniciar esse tema. Esse é um tema vasto e eu quero abordá-lo em pelo menos 2 aulas ou 3, se for o caso, dependendo da maneira que nós formos caminhando. 2 Coríntios 5, verso de número 8. Nós já falamos aqui sobre a imortalidade e hoje vamos falar sobre o estado intermediário. 2 Coríntios 5, verso de número 8. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz aí o texto: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Sempre que nós falamos sobre a questão da morte, logo nos vem alguns questionamentos a respeito do que é que acontece depois da morte. Pois bem, não há ninguém que tenha voltado de lá, e há, inclusive, o caso de Lázaro, por exemplo, mas nos nossos dias, no nosso meio, não há ninguém que tenha voltado de lá para nos contar exatamente o que se passava, a não ser o próprio Cristo, que venceu a morte, que triunfou sobre a morte, e tanto falou sobre ela e sobre o que vem depois dela. Normalmente, existem algumas teorias a respeito da vida após a morte ou da não vida após morte, levantado por algumas religiões. Uma das teorias bem comuns é a teoria do sono da alma, é a ideia de que quando o indivíduo morre, o seu corpo volta para a terra, isso aí ninguém duvida disso, o corpo vai se degenerar, vai se decompor completamente, virar pó, e o espírito ou a alma daquele indivíduo vai dormir, vai ficar inconsciente. Veja, eu estou partindo aqui do pressuposto de que a igreja é dicotômica. Eu já expliquei sobre a questão de alma e espírito, e eu falei aqui claramente que nós não cremos que o homem é dividido em 3 partes, mas em apenas 2, sendo que alma e espírito é a mesma coisa, mas se porventura existe alguém aqui que ainda seja tricotômico, talvez tenha algumas dificuldades nessa linha de interpretação. Mas crendo que boa parte da igreja, os irmãos que já participaram de estudos anteriores, onde eu falei sobre a diferença entre tricotomia e dicotomia, e nós somos dicotômicos no sentido de que cremos que alma e espírito é a mesma coisa, então o homem é feito de uma parte material, que é o corpo, e imaterial, que é o espírito, ou a alma, a mesma coisa, nós então temos que entender que essa ideia do sono da alma não é compatível com a nossa fé. O que é que dizem aqueles que creem no sono da alma? O homem volta para a terra, o seu corpo volta para a terra, mas enquanto Jesus não volta, essa pessoa, esse indivíduo, fica num estado de sono, não sente nada, não vê nada, não lembra de nada, porque aqueles que defendem a teoria do sono da alma vão defender que o homem só é um ser completo se estiver unido ao corpo, que de fato, à luz da criação, Deus cria o homem e depois sopra nele o espírito de vida, um fôlego de vida. E de fato, nós somos seres completos quando estamos unidos ao corpo. Porém, a Bíblia Sagrada vai tratar e muito sobre a questão da alma, isoladamente do corpo, quando a morte acontece. Então, a teoria do sono da alma é uma teoria muito defendida. Algumas seitas gostam dessa ideia do sono da alma, porém não é a ideia que nós abordamos, nem cremos, pelo menos eu não sigo essa linha de interpretação. Há ainda uma outra ideia, que é a ideia da reencarnação. Então, para os espíritas, especialmente os espíritas kardecistas, a alma do homem, depois que o homem morre, essa alma agora vai começar a se reencarnar em outros corpos. Então hoje ela se encarnou em mim, mas amanhã,
Quem foi que disse aqui que tem uma pessoa que achava que era uma reencarnação? Acho que foi Neinha, né? Ele disse a mim que não vinha hoje, mas depois ele assiste e eu comento. A ideia de que assim, não, eu hoje estou nesse corpo, mas depois eu vou aparecer em outro quando eu morrer, e assim eu vou me reencarnando até chegar a ser um espírito perfeito, né? Até chegar a ser um espírito perfeito. Essa é a ideia da reencarnação, da qual nós também não cremos de modo algum. Para o hinduísmo, ainda há uma questão mais acentuada da reencarnação. Porque para o espiritismo kardecista, a reencarnação pelo menos acontece de corpo para corpo, né? Então é do homem para um homem, ou no máximo de um homem para uma mulher. E aí é a razão pela qual, inclusive, alguns vão defender que homens afeminados um dia já foram mulher. Você não conhece, né? Sempre tem aquele indivíduo que é homem, né? Eu conheço uma pessoa ali, que é homem, mas que o jeito é muito afeminado. O camarada até se casa, tem filhos, mas é afeminado perdido. Fala que você tem, fala-me Jesus do céu, se não tivesse uma mulher e se não tivesse feito menina, eu desconfiava que era homem. Aí alguns, para defender essa questão da sexualidade, vão dizer, não, é porque em outra encarnação foi uma mulher, mas agora reencarnou no corpo de um homem, né? E aí você tem essa defesa. No hinduísmo, a questão é mais grave, né? Mais séria, quer dizer. Porque eles vão dizer que o corpo ou a alma vai reencarnar não apenas em corpos humanos, mas vai reencarnar em animais. Na vaca, no porco, no bode, até mesmo na barata. No inseto, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de inseto pode ser uma reencarnação. Para os irmãos que assistiram à Consciência Cristã, né, os que estavam lá viram presencialmente o pastor Marcos Graconato pregando, mas para os que assistiram, observaram aquela bela ilustração que ele fez sobre a questão da Índia, né? Um país extremamente populoso, que todos os anos morrem milhões de pessoas de fome, mas que facilmente seria resolvido se eles começassem a comer as vacas. Mas as vacas são deuses. E aí eu gostei muito da comparação que ele fez com o rato. Os irmãos lembram, né? Porque todo rato brasileiro sonha ser indiano, porque na Índia também não se mata rato, porque é um deus, né? Então, essa ideia de que a alma do homem pode se reencarnar em seres, ou a alma dos deuses pode se reencarnar em seres, também é uma das ideias que se tem a respeito do que é que acontece depois da morte. Mas chegando mais para nós, mais para perto de nós, aqui no Brasil, o catolicismo é muito forte. E uma das defesas mais comuns do catolicismo romano é a ideia do purgatório. E aí, por causa da presença católica, da influência católica, normalmente nós somos levados a observar nem tanto a reencarnação, embora o espiritismo seja forte, mas aquilo que a influência católica fala a respeito do que acontece depois da morte. E aí, segundo a defesa católica, existe um lugar intermediário chamado purgatório, que é o lugar para onde as almas não purificadas estarão sofrendo por um tempo até serem finalmente julgadas ou irem à presença do Senhor. Porém, a Igreja Católica também diz que, além do purgatório, existem dois limbos, limbus infanto e limbus pátrio, é a borda do purgatório. Eles creem que existe céu e inferno como nós cremos, só que aí acrescentam um purgatório. E no purgatório acrescentam duas saias, né? Uma banda, ou melhor dizendo, um vestido. Uma banda do vestido é o limbus infantus e a outra banda é o limbus patris. Qual é a base disso? Nenhuma. A ideia é, no purgatório estão todas aquelas almas que não foram purificadas. Mas no limbus infantus estão todas as crianças não batizadas. Sejam elas filhas de católico, filhos de não católico. Você acha que essa ideia de menino pagão vem de onde? Desse conceito. A gente fala muito sobre isso, mas a gente não entende por que é pagão. Não é só porque não professa uma fé, mas é porque se um menino nascido no catolicismo romano e não tiver sido batizado, morrer, infelizmente, ele não tem essa acessibilidade ao céu, porque ele era um pagão. Então, ele vai para o limbus infanto, que é o lugar onde todas as almas das crianças, sejam católicas ou não, irão,
para ficar ali num processo de purificação até chegarem ao céu. Mas aí também, segundo a Igreja Católica, existe o limbus patrium. Que limbus é esse? É onde estão todos os santos ou todos os mortos do Antigo Testamento. Então existe uma partezinha lá que todos aqueles que não foram purificados devidamente no Antigo Testamento estão lá reservados no limbus patrium. Então é uma eternidade dividida em 5 ou 6 partes. Céu e inferno, 5 partes, né? Céu, inferno, purgatório, limbus pátrio e limbus infantes. Mas nós também descartamos completamente essa ideia de purgatório, de sono da alma, de reencarnação. Mas ainda há uma outra teoria a respeito do que acontece depois da morte, que é o aniquilamento da alma, também presente em algumas seitas. Olha, depois da morte, o que é que acontece? Depois da morte, todos somos aniquilados. E isso, inclusive, é totalmente contraditório com aquilo que Jesus disse e com alguém que professa qualquer tipo de fé. Algumas seitas creem no aniquilamento da alma. Se não me falha a memória, são os adventistas do sétimo dia, né? Eles creem no aniquilamento da alma. A alma daqueles que não são justos, que não temem ao Senhor, vai ser aniquilada. E aqui, irmãos, me permitam dizer, se fosse assim, era inútil todo o trabalho, todo o esforço para pregar o evangelho em busca da salvação de pessoas. Porque se no final das contas, o camarada que passou a vida inteira fazendo o que é errado, imagine a cena, camarada devasso, que viveu a sua vida inteira na perdição, entregue à boemia, à cachaça, a todo tipo de orgia, desfrutando de viagens, desfrutando de vinhos caros, bebidas caras, carnes caras, tudo bom e do melhor, mulheres e mais mulheres, de repente o camarada tem um infarto. E aí, depois da sua morte, não, a sua alma será aniquilada. Esse indivíduo vai ter algum sofrimento? Nenhum, porque o único paraíso do ímpio é a terra mesmo. Por isso que o próprio Salmo de Asaf, Salmo 73, vai dizer que para os ímpios, nele fica comparando, está tudo bem, tem saúde, tem dinheiro, está prosperando. Então, o mundo para o ímpio é um paraíso. E se esse ímpio que vive uma vida dessa morre sem Deus, mas porque morreu sem Deus não vai para o céu, mas também não vai para lugar nenhum, vai ser aniquilado, então tá bom. Então, se nós colocarmos num peso, numa balança, né? Nós vamos para o céu. Mas aqueles que não conhecem o Senhor vão para lugar nenhum, então não vão sentir mais nada. Também então, não está tão ruim, não. Vai só deixar de existir. Tá bom. Então, essa ideia do aniquilamento da alma nem encontra fundamento bíblico, porque os textos que se falam, eu vou tratar sobre eles depois, é apenas menção ao juízo de Deus, não à inexistência da pessoa, bem como também faz com que o ímpio se sinta muito à vontade. Eu não vou ser condenado mesmo. Então, nós não cremos no sono da alma, não cremos na reencarnação, não cremos no purgatório, muito menos no aniquilamento da alma. Cremos naquilo que Hebreus diz, que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, não é o extermínio, é a continuidade de um processo de julgamento que vai terminar quando Jesus voltar. Então, quando falamos sobre o estado intermediário, é preciso que a gente tenha em mente essas ideias normais ou gerais que se tem sobre o que acontece depois da morte. O aspecto central do ensino neotestamentário, que é o período que compreende ali Mateus até Apocalipse, acerca do futuro do homem é a volta de Cristo e os eventos que acompanharão essa volta, a ressurreição, o juízo final e a criação da nova terra. Mas, antes de avançarmos para considerar esses assuntos que a gente vai falar sobre a ressurreição, juízo final, arrebatamento ou não, vinda de Cristo, vamos falar sobre isso mais à frente, é preciso que a gente observe esse estado que é denominado de estado intermediário, isso é, o estado do morto entre a morte e a ressurreição. Desde o tempo de Agostinho, os teólogos cristãos pensavam que entre a morte e a ressurreição as almas dos homens desfrutavam do descanso ou sofriam aflições enquanto esperavam ou pela contemplação da sua salvação ou pela consumação da sua condenação, o estado intermediário. Na Idade Média, essa posição continuou sendo ensinada, mas foi desenvolvido outros aspectos. A igreja cristã sempre acreditou nesse período intermediário como sendo aguardando para o desfrute eterno das bênçãos de Deus com o corpo,
ou aguardando a condenação eterna, onde o Senhor vai julgar não apenas os homens, mas inclusive o diabo e os seus anjos, e vai lançá-los num lago de fogo. Só que na Idade Média nós tivemos uma chuva de introduções, de heresias, de desvios e de teologias novas que foram feitas a partir de pressupostos errados. E aí foi inclusive desenvolvida a doutrina do purgatório. Quando eu falei sobre o catolicismo romano aqui na igreja, eu trouxe uma linha do tempo, e nessa linha do tempo eu mostrei lá o ano que começou a se falar sobre a doutrina do purgatório, que é exatamente o conceito que vai ser desenvolvido a partir da Idade Média. Até então, a igreja não pregava, não ensinava, não acreditava em purgatório. Passou a ser ensinado depois da Idade Média. Perfeitamente. Toda seita sempre vai procurar um substituto para a redenção. Sempre. Ou é o santo, ou é a sua obra, ou é o purgatório. Então, por isso que quando a gente fala que Jesus é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que confessamos que Jesus é o único Salvador, que não há salvação além de Cristo ou fora de Cristo, que somente por Cristo nós somos salvos, nós estamos declarando exatamente isso. Não há outra maneira do homem ser redimido senão por Cristo. Porque para as seitas, fora da caridade não há salvação. Cristo perde a cena. A gente está indo agora para o hospital, ali na Boa Vista, né? Na verdade fica ali no meio, Boa Vista e Coelhos, há um centro ecumênico, bem em frente ao IMIP, centro ecumênico. E é impressionante o tamanho da estrutura que eles têm lá. Eles têm uma capelinha ecumênica, e aí na placa diz inclusive essa questão. Se você, não importa a sua religião e tal, se você crê em Deus, você pode se reunir aqui com a gente, há um centro ecumênico ali. Mas do lado do centro ecumênico, da igrejinha ecumênica que tem lá, existe uma grande área, tipo uma escola, um espaço gigante, de ação social. Eu fiquei impressionado com a modernidade, com o tamanho, com pelo menos a qualidade da frente do negócio lá. E assim, é uma marca muito comum de toda seita. Todo grupo herético, todo grupo religioso, normalmente, é muito ligado a essa questão de obra social. Claro, toda igreja deve ser. Porém, por que é que aquela velha pergunta sempre é feita? Por que é que as seitas fazem mais boas obras do que nós fazemos? Não é BV não, só tem nome centro ecumênico. Não tem... É um pouquinho antes, assim. Enfrenta uma expressão, mas é bem antes um pouquinho. Por que isso acontece? Não estou dizendo que a obra social é errada, não. Pelo contrário, nós devemos melhorar muito nesse quesito. Mas por que é que, por exemplo, os espíritas, os mormons, são tão mais intensos nisso do que nós? Porque para eles a salvação depende disso. Não há salvação fora da caridade. Aqui em Bom Conselho eu não vejo não, mas quando eu morava no Recife, todo domingo de manhã quando eu ia para EBD, tinha um bocado de espírita nos semáforos, com um bisaquinho na mão e com um papelzinho. Ele entregava o papelzinho e pedia uma colaboração para a cesta básica. Eles entregam, irmãos, milhões de cestas básicas todo ano. Todo ano. É errado fazer isso? De maneira nenhuma. Porém, eles partem do pressuposto de que, para eles serem salvos, para sua alma ser purificada e chegar num estágio mais elevado, para se reencarnar como uma pessoa melhor, até ser um espírito perfeito, eles têm que fazer aquilo. Então, toda seita vai procurar um método de regeneração, de redenção, fora ou além de Cristo Jesus. Aí vem o caso do purgatório, das indulgências, das boas obras, e seja lá o que for. Toda seita vai procurar algo a mais para ser salvo. Na Idade Média isso ficou muito forte, porque nós sabemos muito bem dos desvios teológicos que aconteceram nesse período, melhor dizendo. Nós precisamos admitir também que a Bíblia fala muito pouco sobre esse estado intermediário. O que a gente vai tratar, ou começar a tratar aqui hoje, é baseado em alguns textos que faz inferência ou que menciona esse estado, porém você não tem um detalhamento do que é que tem nesse estado. Por exemplo, quando o Apocalipse fala sobre o novo céu e nova terra, você até tem alguns detalhamentos sobre o que tem lá, qual o visual, qual a aparência, embora tenha muita coisa simbólica, mas você tem ali menções claras. Você tem os profetas já falando sobre isso. Só que quando nós tratamos sobre o estado intermediário, você não tem tantas menções
detalhando como é esse estado intermediário. Você tem muitas menções, mas não muitas menções que detalhem isso com tanta veemência e riqueza de detalhe. Porém, nós podemos observar, à luz dos textos que falam sobre o estado intermediário, e observarmos que há muito a aprender. Embora pareça apenas um sussurro de texto, mas você tem aí texto suficiente para nos falar e para que nós possamos afirmar que existe um estado intermediário. Entretanto, é o slide 7. Permanece o fato de que há evidência suficiente para nos capacitar a afirmar que, na morte, o homem não é aniquilado e o crente não é separado de Cristo. Nós vamos ver agora essa evidência de como que o crente não é separado de Cristo após a morte. Vamos abrir o primeiro texto em Mateus capítulo 10, verso 28. Mateus 10, verso 28. É um texto que nós já lemos aqui em outra situação. E diz aí então o texto: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus diz é o seguinte: existe algo seu que aqueles que o mataram não podem tocar. Este algo tem de ser um aspecto do homem que continua a existir após a morte do corpo. É quando exatamente ele diz assim: não temam que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, que não tem poder e domínio sobre essa alma. Logo, o que Jesus está dizendo? Mesmo quando o corpo for morto, essa alma vai continuar a existir, porque não podem matá-la. A crença da existência de uma parte imaterial do homem é quase que uma crença universal. As pessoas podem até divergir a respeito se é alma e espírito, se é alguma coisa, alma psique, mas o fato é que quase há uma totalidade da crença numa parte imaterial. Eu vi hoje uma rápida descrição do jornal estatal do Irã, né? O jornalista lá lendo em prantos, noticiando em prantos a morte do seu grande líder. Mataram lá o líder do Irã, né? E ele estava ali chorando e tal, e ele sempre dizendo: Deus é grande, Deus é grande, na tradução em português, mas o que eles estão falando não é Deus, o Senhor não é, Alá é grande, Alá é grande. E eles falando sobre como que esse homem que morreu de maneira como mártir, agora está entrando nos portais eternos, porque eles creem, mesmo sendo muçulmanos, eles creem numa vida eterna, numa vida após a morte, em promessas de bênçãos que vão receber todos aqueles que morrem por causa da sua crença em Alá. Então, a Bíblia fala também sobre isso. E, na verdade, todas essas demais seitas acabam que tendo essa base na Bíblia Sagrada, porém distorcendo essa base. E eu gosto muito daquela ideia lá, daquele texto de Eclesiastes que diz que Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade sem que este o entenda. Aí João Calvino vai dizer: todo ser humano é um ser religioso. Ele pode ter a sua religião distorcida por causa do pecado, mas o desejo religioso está no seu coração. Então perceba que até mesmo as seitas, as religiões diversas, elas têm essa ideia baseada numa vida após a morte. Pode ser contrário à Bíblia, que é, mas elas têm alguma ideia de vida após a morte. Um outro texto, é um texto que já foi lido 2 vezes aqui, eu já expliquei na segunda vez, que é Apocalipse 6:9, já está aí na tela. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse texto eu já expliquei, já foi feita uma pergunta nele, inclusive, não vou voltar a falar, mas aqui você tem claramente as almas vivas diante do altar. Outro texto que aparece também é o texto de Apocalipse 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Em nenhuma dessas passagens, a palavra alma se refere a pessoas que estejam vivendo na terra, muito pelo contrário. É uma referência direta e muito clara a pessoas que já foram mortas, mas cuja parte material ainda está viva
e aparentemente consciente. Porque, inclusive, no verso 9, essas almas clamam por uma vingança do que foi feito a elas. Então, aparentemente, também estão conscientes, mesmo após a morte. E é bom esse aspecto da consciência, porque em Apocalipse nos diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu não vai entrar pecado, não vai entrar dor, não vai entrar dolo. Isso é muito bom porque, isso é glorioso, melhor dizendo, porque nós não vamos mais nos lembrar das mazelas daqui. Porém, a mesma coisa que haverá de ter no céu, no aspecto positivo, haverá de haver no inferno ou no estado intermediário para os ímpios no aspecto negativo. Lembre de Lucas 16. Quando o rico, em tormentos, está lembrando do que ele ouviu na terra, de não ter ouvido a mensagem aceitada e clama para que seja levado alguém para anunciar aos seus irmãos. Deixa eu ir anunciar. Não, não pode não. Que eles ouçam a lei e os profetas. Então, isso inclusive faz parte de uma das punições de Deus. O ímpio ser atormentado, lembrando que ele teve a oportunidade de se render a Cristo. Ele ouviu o evangelho e negou, e agora está sendo atormentado por causa disso. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus ela não volta vazia. E de fato, ela não volta vazia porque, ora, vai salvar algumas pessoas que são eleitas pelo Senhor, mas em hora oportuna também vai condenar e ficar martelando na mente daqueles que rejeitaram o convite do Evangelho. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Imagine lá o ímpio no inferno, sofrendo as agruras da morte, sem poder morrer totalmente, porque é o lugar onde o bicho não morre. O tormento acontece, mas não morre. E lembrando, naquele dia um crente passou na minha porta e falou de Jesus, eu não aceitei. Naquele dia eu fui na igreja, ouvi a pregação e não aceitei. Em tal momento eu escutei um louvor que falou comigo, mas eu não quis me dobrar. Em tal local eu estava fazendo uma prática pecaminosa, vi a mensagem do evangelho, mas não me dobrei. Minha mãe pregou para mim, mas eu não vi. Meu pai pregou para mim, mas eu não quis ouvir. Meu vizinho pregou para mim, mas não quis ouvir. Imagina você no inferno sofrendo e lembrando isso. Todos nós sabemos, em aspectos humanos e terrenos aqui, que quando nós não fazemos algo agora que vai impactar o nosso futuro, a gente já lamenta, né? Por exemplo, o que a gente escuta muito, nesse contexto de doença é: se eu tivesse feito assim lá no passado, talvez eu tivesse hoje diferente. Eita, mas se eu tivesse feito aquele exame para descobrir isso aqui, conversando com algumas pessoas no hospital e sobre algumas situações, muitas mães dizem assim: olha, se eu tivesse feito exame correto naquela época, talvez eu tivesse conseguido feito uma cirurgia de correção no meu filho e ele hoje não tivesse assim. É muito comum. E é interessante o aspecto de que isso é carregado como se fosse um peso. Tem muita gente que carrega isso como um peso, não se livra desse peso nunca, porque fica a culpa martelando. A culpa. Por que é que eu não fiz? Por que é que eu não procurei um médico melhor? Por que é que eu não fiz um exame? Por que é que eu não pensei nessa possibilidade? Claro que tem coisas que fogem do nosso controle, irmãos, é óbvio. Mas ainda assim o peso fica, né? O peso fica. O peso martelando na cabeça. Imagine o peso de você estar condenado eternamente, sem chance nenhuma, e ficar pensando nas muitas oportunidades que teve em terra, mas rejeitou. É esse o tipo de tormento que certamente os ímpios vão sofrer, além de outros distantes do Senhor, como é o caso de Lucas 16, onde o rico está lá sofrendo e lembrando da terra, lembrando dos seus irmãos. Porém, a gente não deve se angustiar pensando que nós vamos estar na presença do Senhor assim. Até porque, se nós formos para o céu, lembrando do sofrimento da terra, deixa de ser céu. Aí diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós receberemos de Deus uma nova mente e um novo corpo, para que nós não fiquemos presos às dores da terra. Mas aí, sim, vontade. Sim, a descrição de Apocalipse vai tratar sobre vários ciclos de 7. Eu vou expor depois o Apocalipse quando eu terminar essa série. E você tem 7 cavalos, você tem
besta com 7 cabeças, você tem 7 selos, você tem taças. E à medida que vai vindo, vai acontecendo sucessivas coisas. Então, primeiro cavalo vem isso, segundo cavalo vem aquilo outro. O primeiro selo é isso, o segundo selo é aquilo. Aí você tem os 7 selos. A abertura desses selos estão relacionados a acontecimentos que vão anteceder a vinda de Cristo ou que vão marcar a sua chegada, dependendo da posição deles e do contexto que esteja ali próximo ao texto. Aqui, em Apocalipse capítulo 6, o que aparentemente nós temos é esse período que nós vemos hoje, por exemplo, aonde as pessoas continuam sendo mortas, aonde Cristo ainda não voltou, e a igreja ainda está militando nessa terra. Aqueles que já morreram antes de nós, a nuvem de testemunhas, conforme diz Hebreus capítulo 11, já está diante do Senhor, clamando para que o Senhor faça vingança na terra e volte logo, em outras palavras. É quando então você encontra, na continuidade do texto, a menção de que ainda não foi completado o número dos conservos, ou seja, o tempo ainda não chegou. Essas almas estão conscientes, estão diante do Senhor no céu, não na nova terra, que eu vou tratar sobre isso depois, mas no céu, estado intermediário, clamando ao Senhor pela remissão, não apenas deles, mas daqueles que estão sofrendo na terra. Então essa é a ideia. Esse estado intermediário seria o quê? Agora, aqueles que morrem estão no céu. Mas aí eu vou entrar, eu não queria entrar nisso hoje, mas deixa eu só dar um spoiler, né? Que céu é esse? Não é novo céu, nova terra. É um céu temporário, provisório. Por quê? Quando Jesus voltar e aqueles mortos ressuscitarem, os que estiverem mortos ressuscitarem, nós encontraremos com o Senhor nos ares, conforme diz Tessalonicenses, e nós haveremos de habitar o novo céu e a nova terra. Então, esse estado intermediário compreende tanto um céu que agora é temporário. Por quê? Todos os que estão lá estão em espírito, com exceção de Elias e Enoque e Cristo, que não passaram pela experiência da morte, né? Então, são os únicos 3 que estão lá fisicamente. Cristo, mas antes de Cristo, Elias e Enoque, diz que foi arrebatado. Alguns vão dizer assim, não, foi levado o espírito, mas o corpo caiu em terra. A Bíblia não fala sobre isso, diz que foram arrebatados. Então eu creio que eles estão lá fisicamente. Como é esse negócio? Não sei, não estou preocupado, eu sei que estão e eu vou também estar lá depois, se Deus quiser. Estão lá fisicamente. Mas os demais estão apenas em espírito. E em espírito não estão desfrutando totalmente de todas as bênçãos. Quando Cristo vier, nós vamos ser unidos, corpo a espírito, e agora não mais corpo velho, mas corpo transformado, para estarmos eternamente com o Senhor, habitando de fato novo céu e nova terra. A mesma coisa acontece com os ímpios. Os ímpios agora onde estão? O corpo está na terra, mas a sua alma já está sofrendo tormentos. Porém, tem aquele ditado assim, o que é ruim pode ficar pior, né? Eles vão sofrer tormento espiritual, mas também físico. Porque a Bíblia não faz distinção de ressurreição de corpos. Aí é um outro ponto que tem divergência. Vamos dizer, não, a ressurreição dos corpos é apenas dos crentes. Os ímpios não ressuscitam, não. A Bíblia não faz distinção. Provavelmente, todos os corpos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Enquanto nós estaremos inteirinho no céu, louvando ao Senhor, sentindo os prazeres de novo céu e nova terra, os ímpios vão estar sofrendo as agruras eternas. Tanto que, lá em Lucas 16, o rico tem sede. Né? Os elementos físicos estarão presentes em um corpo diferente. Por quê? Tem que ser um corpo transformado para aguentar as agruras do inferno. Tem que ser um corpo transformado para aguentar o fogo, que a Bíblia Sagrada fala do tormento do inferno. Então, é um corpo diferente. O mesmo corpo que a gente receberá em transformação e glória para viver com o Senhor, os ímpios receberão de maneira diferente para suportar a eternidade sofrendo, suportar em síntese, para resistirem esse fogo, esse tormento, essa agrura, a sofrência. Pronto aí, a sofrência. Sem morrer. Sem morrer. Exatamente. Irmão,
Sim. Essa foi boa. Essa foi boa. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Essa é a doutrina espírita, é isso mesmo, é. Sim, sim. Aham, aham. Sim. Uhum. Sim. Sim. Ah, ainda bem. Ainda bem que o senhor não crê. Porque se o senhor disser eu creio, irmão, vamos rever aí seu batismo. Sim, certo. Isso aí são experiências de terreiro que o senhor teve, né? Ô irmão Dico, isso aí foi experiência de terreiro que o senhor teve, no caso, né? Sim, sim, sim. Sim, sim. Aham, aham. Sim. Aham. Sim. 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 Perfeitamente. Aquilo que eu abordei, irmão, aquilo que eu abordei no início, eu tava ficando preocupado já, né? Meu Deus do céu. Né? Já tinha um espírito reencarnado aqui na igreja. E agora com outro, com seres espirituais que dominaram, e meu Jesus, nós está de mantelado, né? Tá bom, graças a Deus que o Senhor disse assim, no meu tempo que eu era, aí, certo. Sim, sim. Não, eu disse que não cria. Nisso aí eu disse que não cria, que é um conceito que se tem. Eu expliquei vários conceitos, do sono da alma, do purgatório e tal. Aí eu disse assim, mas nós não cremos nisso. Nós cremos no estado intermediário, aqueles que morrem estão com o Senhor e morrem com Cristo, né? E aqueles que morrem sem Deus estão sofrendo tormento. Aí eu adiantei um pouquinho do novo céu e nova terra, mas eu vou voltar aqui para o estado intermediário, que é o que a gente está indo trabalhando, tá certo? É, porque a gente já foi em Marte, nas moradas celestes, aí vamos botar agora. Sim, ali. Sim,
Sim. Sim. Isso. Temporário. Temporário. Exatamente. É quando aquilo que é ruim pode ficar pior, né? É o que é ruim pode ficar pior. Vai ser ainda mais atormentado. 10:58 dá tempo em mais 2 slides aqui. Três exemplos da continuidade da alma após a morte. Vamos lá, irmãos, vamos lá. A referência é claramente a mártires assassinados, conforme a gente já viu lá em Apocalipse capítulo 6. E a palavra almas, ela é usada para descrever aquele aspecto dos mártires que ainda existe após seus corpos terem sido cruelmente abatidos. Nós concluímos, então, que não é ilegítimo nem antibíblico usar a palavra alma para descrever o aspecto do homem que continua a existir após a morte. Devemos acrescentar que, às vezes, o Novo Testamento usa a palavra espírito, como eu já expliquei aqui, pneuma, para descrever esse aspecto do homem. Então, vamos ver aqui esses 3 textos, Lucas 23, 46, Atos 7, 59 e Hebreus 12, 23. Aquela ideia. É o estado intermediário da alma, mas também pode ser estado intermediário do espírito. E como o presbítero bem falou, esse termo é utilizado nas seitas, mas nós não usamos como a doutrina das seitas, apenas como um termo, é uma nomenclatura. É apenas um termo que denota a concepção desse estágio, dessa doutrina. Lucas 23, 46. Veja que aqui já não é mais alma, mas espírito. Lucas 23, 46 diz assim. É isso mesmo? 23, 40, isso aqui. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Eita, deixa eu aproveitar aqui. Já é 11 horas, eu vou aproveitar esse texto aqui para tirar uma dúvida muito comum. Para onde Jesus foi depois da sua morte? É muito comum as pessoas acharem, e eu gosto muito de algumas canções antigas de Voz da Verdade, né? Já antecipou, é isso aí. Só que o Grupo Voz da Verdade, infelizmente, é uma seita, né? Eles não creem na Trindade. Mas eles têm umas músicas que são boas. Nem todas, porque muitas são extremamente heréticas. Mas eu gosto de algumas canções. Eu estava essa semana ouvindo uma playlistzinha que eles têm, algumas canções, aí eu vi lá uma música que ele falou sobre essa questão. E Jesus foi no inferno comprar a nossa morte e tudo mais. Porque esse é um conceito muito comum. Que Jesus morreu, foi lá no inferno, venceu Satanás, tomou a chave de Satanás e disse: agora a chave é minha, Satanás. Toma, Pedro. Agora a chave está na mão de Pedro. Mas há, infelizmente, esse tipo de doutrina. Para onde Jesus foi depois da sua morte? Veja, Jesus não precisa brigar com o diabo no inferno, porque quem manda lá é ele, o Senhor, né? Há uma música de Christian Bosch assim: o diabo, se alguém chamar você de pobre, diga que pobre é o diabo, que nem a chave da casa ele tem. Porque, de fato, o diabo não manda no inferno. Pelo contrário, lá em Apocalipse é claro que vai ser atormentado o diabo e seus anjos no inferno. Então ele vai para lá ser atormentado, porque o inferno também foi preparado por Deus. O Deus que preparou o céu também preparou o inferno. A gente nem sempre está preparado para ouvir isso. Mas quem preparou o inferno não foi o diabo, não, irmãos, foi Deus. Você acha que o diabo vai preparar um lugar para ele sofrer? Foi Deus que preparou para atormentar o diabo e aqueles que não professarem o seu nome. Tem que ser muito doido para um negócio desse. Então, foi o Senhor que preparou o inferno e ele que manda lá. Nós temos Mateus 23. Em Mateus 23, Jesus é crucificado do lado de 2 malfeitores. Um blasfema contra o Senhor, dizendo: se tu és de fato Senhor e Salvador, se tu és Deus, desce daí. O outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim.
Esse que está aí não cometeu dolo nenhum. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aí o que é que o ladrão vai dizer? O malfeitor vai dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Preste atenção nessa expressão. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe qual era a concepção que já existia naquela época? Naquela época já existia a concepção do sono da alma. Por que é que aquele homem diz assim: Senhor, quando tu chegar lá, lembra de mim para me levar logo? Lembra quando vieres no teu reino. Porque naquela época já acreditavam. Essa doutrina do sono da alma ela é muito antiga. Já na época de Cristo, se acreditava que aqueles que estavam mortos estavam dormindo, tanto que o próprio Jesus vai dizer o que a respeito de Lázaro? Ele não está morto, apenas dorme. Só que Jesus não está embasando ali a doutrina de sono da alma, apenas falando que ele é poderoso sobre a morte. Para os homens, de fato, Lázaro estava morto, mas para ele é apenas um sono. Mas vamos lá. O ladrão ou o malfeitor, né, esperava que quando Jesus viesse na sua segunda vinda, ele fosse ressuscitado e levado para a glória. Só que é que Jesus diz: eis que te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus estava onde quando morreu? No paraíso. Todos os santos que morrem logo após a sua morte vão para a presença de Deus. Por isso que preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Por isso que Paulo vai dizer: eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, o local que Cristo estava não era no inferno, pregando para espírito em prisão, porque 1 Pedro 3 vai falar sobre a pregação para espírito em prisão. Ali é outra história, é outro contexto. Cristo estava com o seu Pai. O seu espírito estava com o seu Pai. Sim? Ele morre e o seu espírito, naturalmente, certamente está com o Senhor, porque ainda hoje estarei comigo para ele. Ele passa 3 dias morto, seu corpo lá. Só que ele volta. E agora ele está na terra de novo, fisicamente e espiritualmente. Plenamente Deus, plenamente o homem. Depois de algumas semanas, aí ele ressuscita. Aí eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar um consolador. É quando você percebe ali a natureza plenamente humana, plenamente divina de Cristo, de fato agora sendo assunto ao céu. Então Cristo está no céu plenamente como homem e plenamente como Deus. Hum, sim. É porque o ladrão não ressuscitou. Também, também, também. Certo, mas é para onde Cristo iria? Certo. 1 Pedro. Certo, muito bem. É, certo. Sim, sim. Não. Sim, sim. Certo, 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 certo. Não, eu entendo.
Eu entendo. Mas aí me diga bem, se Jesus estava pregando aos espíritos, então quer dizer que depois da morte tem esperança para quem morre sem Cristo. É. Sim. Não, entendo. Sim. 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 Uhum. Certo. 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 Aham. Eu entendo, porém discordo. 1 Pedro, eu já até preguei esse texto de 1 Pedro uma vez. 1 Pedro fala sobre o espírito dos mortos, espíritos aprisionados, algo desse tipo assim. E nós temos inclusive uma referência de Pedro lá em Gênesis, quando fala sobre uma menção de Noé, inclusive. Eu prefiro seguir uma outra linha de interpretação. Jesus não foi pregar mortos porque depois de morto segue o juízo, não adianta mais. Eu creio que essa referência a espíritos de mortos e a própria tradução Hades ali, porque de fato a maior dificuldade é na tradução da palavra Hades, Sheol e Geena. Há muita dificuldade nessa interpretação dessas três palavras gregas. Um teólogo como, por exemplo, Luiz Berkoff crê que a expressão Hades, ela significa as três coisas: morte, sepultura e inferno. Já Anthony Hickman, que é outro teólogo cristão reformado, diz que não, é morte e sepultura, não é inferno. E assim você tem um debate dessa palavra grega. Por isso que algumas Bíblias não traduzem a palavra. Se você observar, algumas versões já traduzem, coloca lá sepultura, morte e inferno. Tem versão que nem traduz, só transcreve Sheol, Hades. Aí tem gente que até assim, o que é isso? Porque os tradutores preferiram colocar o termo literal pela dificuldade da interpretação e da tradução da palavra do que assumir uma posição. Não, eu creio que seja inferno, não, eu creio que seja isso aqui. Então você tem a tradução já direta, inclusive na Bíblia Sagrada, de Sheol, de Hades, de Geena, por causa do temor de traduzir a palavra errada. E essa palavra, de fato, é uma palavra que é assunto de muito debate e que acaba dividindo a interpretação do estado intermediário por causa da compreensão dela. E aí você tem muitos que creem nesse aspecto da pregação do evangelho para os mortos e aqueles que não creem, que eu estou nesse grupo aqui, que Jesus foi pregar para os mortos, mas que aquela referência ali se trata exatamente do que é que ele fez com a sua morte. E quando Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita, o que é que essa morte dele gera? Libertação de cativos. E aí você tem Apocalipse, ou melhor dizendo, Isaías, que fala que ele vai libertar os cativos e tudo mais. Então eu prefiro seguir nessa linha. Porém, por causa do nosso tempo, porque esse é um assunto que eu não tinha colocado, apenas eu vou só explicar aqui e a gente entrou, eu posso anexar na aula, na sequência dessa aula aqui, exatamente nessa sequência desse slide aí, uma explicação trazendo o texto grego, mostrando o significado das palavras e como que nós temos ligações com o Antigo Testamento, observando essa visão e observando o aspecto que eu creio de que Jesus não estava pregando a morto, mas exatamente aqueles que ainda não temiam ao seu nome. E a gente vai seguir então nessa explicação, porque eu sei que vez ou outra vai acabar voltando essa dúvida. Já que a gente está estudando escatologia, vamos analisar todas as possibilidades possíveis. Mas por hoje, o que é que nós temos? Que após a morte do homem, ele não é aniquilado, ele não dorme, ele não reencarna, mas ele passa a viver em um estado espiritual, a alma, ou na presença do Senhor, ainda que temporariamente, como o presbítero bem mencionou, ou já no inferno temporário, aonde apenas está sofrendo fisicamente, aguardando o juízo final
para que então sofra fisicamente e espiritualmente, e nós aguardando o juízo final para que a gente desfrute do novo céu, da nova terra, fisicamente e espiritualmente. É isso que nós entendemos por estado intermediário, para onde nós vamos depois da morte. Tá bom? Mais alguma pergunta básica dessa questão? Dessa questão? Sim. 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 Vai. Escatologia principalmente. Sim. 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 Uhum. 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 Algumas coisas não. Algumas coisas são mais claras, né? Agora outras são mais. Outras você vai bater, bater e. Aquele texto ali, ele está muito relacionado ao aspecto da pregação do evangelho. Então, existem poucos que estão dispostos a crer. Claro, inclui os apóstolos, inclui os discípulos, mas não está falando de santos redimidos, dos que estão aqui na terra. Por isso que a ordenança é: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhador, que mande mais obreiro para pregar o evangelho. Mas não tem nada a ver com esse aspecto escatológico de um santo que já foi... Não tem a ver, não. É mais no aspecto missionário aqui desse mundo. Uma questão? Vamos parar, né? Tem muita questão para ver ainda. Eu só conseguia... Quantos slides eu passei? 8? 10? Ah, bom, tá só começando. A gente tem muita coisa para ver. Domingo que vem, se Deus quiser, eu estarei para dar essa aula. A gente vai voltar ao Recife, né? Como os irmãos já sabem, a nossa caminhada para o Recife está só começando. Vamos amanhã ou terça, na outra semana de novo e de novo. Enfim, mas pelo menos tem sido assim no meio da semana. Semana passada que pegou o final de semana, que foi o exame mais complexo. Aí pegou um final de semana que não foi um hospital, foi numa clínica. Mas nas próximas semanas, por enquanto eu estiver ainda assim no meio da semana, domingo de manhã que eu estiver aqui, domingo à noite eu vou estar pregando e vou estar ensinando. A gente vai continuar essa série para adiantar um pouquinho, tá bom? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino, pelo teu cuidado, pela maneira bondosa pela qual o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Vem, Senhor, fortalecer nossa fé. Tantas dúvidas que nós temos a respeito da nossa vida futura, mas nós podemos com certeza nos agarrar àquelas que já nos foram reveladas na tua palavra. Podemos nos agarrar na certeza de que a morte já foi vencida e a tua ressurreição triunfou sobre o poder da morte. Podemos nos agarrar na certeza de que, ainda que esse mundo seja doloroso, ainda que as lutas sejam imensas e grandes, mas o Senhor já nos garantiu a vitória. E nós podemos descansar na certeza de que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que nos aguarda um céu onde a tua presença gloriosa estará para nos alegrar, nos satisfazer e nós adorarmos assim para todo sempre. Fortalece a nossa fé. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.